família é católica. Minha família é católica. Na verdade, desde que eu sou menino, me entendo por gente, os meus pais já frequentavam a igreja. Só que, na verdade, os meus pais, eles vieram a ser católicos, de fato, depois que os filhos nasceram. Os meus pais são do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Rio Claro. Na verdade, minha mãe nasceu em Minas Gerais. Ela nasceu em Juiz de Fora. O problema é que, quando ela era bem pequenininha, ela foi para o Rio, ela foi para Rio Claro. Foi a mesma cidade que ela conheceu o meu pai ali na adolescência, na juventude. E eles se casaram, eles tinham aquele catolicismo tradicional familiar, vai à missa domingo e tudo mais, só que era uma coisa meio cultural. A gente vai porque é tradicional da nossa família. Só que depois que eles casaram, por conta do trabalho do meu pai, eles foram morar em Angra dos Reis e acabaram construindo a vida deles dois ali, de casados, de família, nessa cidade. E ali, a partir de um encontro de casais, aí o encontro de casais aí que ajudou muita gente. CC mesmo, não? É CC mesmo, legal. Ali da nossa paróquia de origem, paróquia Santíssima Trindade. Eles tiveram uma experiência com Deus e optaram por, não, a gente vai ser católico, vai abraçar a fé de verdade, e começaram ali a viver o processo de caminhada. Então logo se inseriram nas pastorais, a princípio ajudaram no próprio ECC, depois foram para o Vicentino, que até hoje fazem parte, se encontraram nesse movimento da Associação São Vicente de Paulo e ali construíram a vida católica deles ao longo da história. E eu nasci nesse berço. Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã mais velha, 7 anos. Mora onde? Ela mora em Angra também, hoje em dia. Ela mora perto dos meus pais. Na casa de cima, na verdade. É tudo ali no mesmo quintal. Oh, que maravilha. Irmã é mais velha. Então, desde pequeno que você já está próximo à igreja. Só que aí que começa um pouquinho da história. Porque, na verdade, assim, ó, eu sempre estive próximo da igreja. Só que por conta da minha irmã, quando fez 15 anos e ter feito a crisma, ter ido embora da igreja, eu tinha essa ideia na cabeça, porque eu ia na igreja meio obrigado. Os meus pais iam, e pai que é bom de verdade, eu falo porque eu sou pai hoje, sou casado, enfim, eu sei que os meus pais me levavam na igreja porque acreditavam que aquilo seria bom para mim. Só que a minha cabeça de criança eu pensava, eu vou ser igual a minha irmã, quando eu fizer 15 anos, fizer crisma, eu subo da igreja. Porque os meus pais diziam, até a crisma a gente vai levar vocês à igreja, até a maturidade da fé. Se depois dali vocês optarem por não ir mais à igreja, aí é com vocês já são maduros o suficiente para entender, a partir do sacramento da confirmação, que é o sacramento da maturidade. Só que minha irmã foi embora, e eu fiquei com aquele exemplo ali para mim. E eu era católico, de ir na missa, acabei sendo coroinha desde os 9 anos de idade, só que eu não era católico de verdade. Eu era aquele católico só por conta dos pais mesmo. Tanto é que naquela época, bem novo, eu tinha algumas ideias assim muito doidas na cabeça. Por exemplo, eu queria ser MC, Guto. Eu queria cantar funk. MC, cara? Você acredita? Tá louco. Não dá pra acreditar, mas é verdade. Eu queria cantar funk no Rio de Janeiro. O meu sonho era, quando eu crescer, eu vou ser um cantor de funk, eu vou ter dinheiro, vou ter moto, mulher e droga. É o que eu queria no futuro. Olha o pensamento pervertido da criança. Mas aquilo tudo eu cultivava dentro do meu coração. Mas por que você assistia coisas? Então, o mundo do funk. O carioca acaba entrando nessa cultura de forma... Mesmo no interior é forte, cara? Olha, é muito forte, muito forte. O Rio de Janeiro é permeado pelo funk, pela droga. É óbvio que eu não tive muita experiência com essa realidade do crime, não morei em favela, coisas do gênero, não. Mas aquela mentalidade das músicas foi entrando dentro de mim. Sei. E eu queria, quando eu crescesse, me tornar esse estereótipo de pessoa, que é os funkeiros hoje em dia em geral, que tem dinheiro, funk, baile funk. Pô, eu sou da época da Furacão 2000. Sim, assisti os DVD em casa, eu falava, nossa, eu quero isso pra mim. Olha que loucura, né? Enfim, então eu tinha essa mentalidade bastante pervertida. Até que Deus me encontrou no meio do caminho, ali um pouquinho antes de eu fazer a crisma, e foi a partir dessa experiência que a minha vida foi transformada. Ah, antes da crisma. Antes da crisma.
Eu posso contar um pouquinho dessa experiência. É a primeira vez que uma pessoa senta aqui e diz assim, eu queria ser um MC, um cantor de baile funk. Eu queria ser. Primeira... E só dos proibidão, porque na minha época era o seguinte, tem a música do funk, que é o que todo mundo conhece, e tem o funk que é chamado de proibidão. Eu queria cantar o proibidão. E aí é pesado. Aí, meu irmão, ladeira abaixo. Mas você externava isso pros seus pais? Olha, eu sempre escutei funk em casa. Proibidão? Não, proibidão não dava pra ser na frente dos pais. Tá. Mas eu era aquele tipo de menino que andava. Isso aí, galera da minha geração XY aí vai entender. Eu era aqueles meninos que andava na escola com caixinha de som agarrada assim pra fazer o som mais alto. Enfim, eu era desse tipo aí. E por ser carioca, uma vida totalmente pervertida. Ficava com muitas meninas, falava muito palavrão, vivia em conversas assim que são completamente contrárias ao que eu vivo e prego hoje. Então, eu tava ali com aquela mentalidade completamente distorcida. Pra você ver, né? Mesmo indo à igreja, a família vai na igreja, vai na missa e tudo, mas ali, não, é só uma música que ele está escutando, não, é porque os amigos fazem isso, deixa ele ir também e tudo, mas o quanto que isso vai forjando na cabeça do jovem uma coisa séria, né? Sim, sim, até porque Santo Tomás de Aquino, ele fala o seguinte, que nós tomamos os hábitos de quem convivemos. Se a gente só convive com pessoas que são santas, automaticamente a gente vai querer buscar a santidade. Agora, se a gente convive com pessoas que não falam de Deus, que escutam músicas profanas, a gente vai começar a nutrir aquilo dentro de nós. A boca vai começar a falar do que o coração está cheio. Entra no ouvido, vai causando confusões dentro do nosso coração. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:33. Mas companhias corrompem bons costumes. O Salmo capítulo 1 fala, não se assentem à mesa dos escarnecedores. Por quê? Porque a influência é muito poderosa. A psicologia fala que nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós somos rodeados, que a gente mais conversa. Então, é uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta retórica, mas com quem que a gente está andando? Isso vai influenciar, querendo ou não, as nossas decisões. Querendo ou não, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Esse é o poder, inclusive, da ideologia. A ideologia, hoje em dia, que é muito forte, né? A nossa guerra é uma guerra cultural. E não é à toa que Santo Tomás de Aquino dizia que os santos do futuro, eles batalhariam uma batalha que é intelectual. Por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que nos prevenir, por isso que nós temos que renunciar ao mundo e às coisas do mundo, no real sentido do que são as coisas. Evitar certos tipos de música, evitar alguns tipos de lugares, alguns tipos de comportamento, relacionamento com alguns tipos de pessoas. A gente mais conhece, eu falo isso porque todo final de semana eu estou pregando em 2, 3 lugares do Brasil. E o que mais tira as pessoas da igreja é o quê? 2 coisas. Primeiro, relacionamentos. A pessoa começa a namorar uma pessoa que não é de Deus, ela se afasta. E segundo, amizade. Começou a andar com aquele grupinho, e é por conta do grupinho que começou a fumar maconha, e é por conta do grupinho que começou a beber. Você nem gostava disso, mas quando você viu, você estava embebido daquilo. Ontem eu ouvi um vídeo de uma menina dizendo, eu consegui me livrar agora de cigarro. E eu comecei, ela tem 25 anos. Eu comecei a fumar com 19, porque eu ia nas festas, todo mundo fumava, e eu acabei que, experimentei, aí fumava para não ficar mal com as pessoas, e acabei me tornando viciada. Comecei nas festas, aí depois era finais de semana, aí depois era uma vez por dia, e me tornei viciado. E depois de 4 anos, lá com 25 anos de idade, vivendo o vício todos os dias que ela conseguiu abandonar. E tudo por quê? Por conta de alguns amigos que numa festa específica fumavam e ela não queria ficar de fora do grupo.